Bom dia, irmãos. Estamos estudando os 5 pontos do calvinismo. E hoje, dos 5 pontos mesmo, hoje é o último. A gente não estudou naquela ordemzinha ali, não, da tulipa. A gente acabou trocando, né, algumas ordens durante o estudo. Mas hoje é o último estudo. E aí hoje casou certinho ali, né? Perseverança dos santos. Então nós vamos estudar hoje um pouquinho sobre a questão da perseverança dos santos. E, de cara, eu já vou perguntar para vocês o que essa expressão significa. O que é que vocês acham que perseverança dos santos significa? Alguém arrisca? Santidade, uma vida de santidade. Estamos no caminho. Mas alguém arrisca dizer o que essa expressão significa? Nós somos crentes. Se nós somos crentes, somos salvos, nós somos santos, correto? 100% santos? Não, né? Ainda não. Um dia seremos. E existe a perseverança dos santos. Tia Keila. Firmeza na fé. Moisés adora esse hino. É por aí. Firmeza na fé, uma vida de santidade. E para facilitar um pouco, nós vamos ter em mente o seguinte: o povo de Deus perseverará até ao fim. O povo de Deus não se perderá pelo caminho, digamos assim. Na nossa trajetória até a volta de Cristo, nós não nos perderemos pelo caminho. Se nós nos perdermos pelo caminho, significa que aqueles que se perderam pelo caminho não eram santos, não eram salvos. Então, não é tão difícil assim de entender essa expressão, né? A gente pode seguir este pensamento ali, ó. Os conhecidos de antemão são predestinados. A gente já estudou sobre a predestinação, correto? E os predestinados, eles são chamados. E os chamados, eles são justificados. Tudo isso a gente já estudou nessas aulas que a gente está tendo sobre os 5 pontos do calvinismo. E os justificados? No fim das contas, eles são o quê? Eles são glorificados, como a gente leu em Romanos 8:30 no começo da nossa escola dominical. Ninguém deste grupo se perde. Se você é um justificado, se você foi escolhido, se você é salvo, você não vai se perder, né? Você vai pertencer a um povo. Que significa este pertencimento? Significa que você estará eternamente seguro, que você não vai se perder nem agora e nem na eternidade muito menos, né? Então isso significa perseverança dos santos. Só que a doutrina, ela é um pouco mais do que isso. Ela não é tão simplesinha assim, não é tão fácil, mas ela também não é uma doutrina tão difícil de se entender. Mas não é tão simples assim como esse resuminho, né? Ela vai nos ensinar que os santos, eles têm de perseverar e perseverarão na fé, né? Até o fim, e na obediência que procede da própria fé. Então, por causa da própria fé que nos foi dada, nós iremos proceder em obediência às Sagradas Escrituras, em obediência a Deus. E é isso que nós vamos estudar hoje. Como que funciona o nosso caminho de obediência ao nosso Senhor. E nós vamos estudar isso em 8 pontos. O primeiro bem maiorzinho. E aí depois os outros vão quase que se complementando ali no pensamento até a gente chegar ao fim da nossa aula. Então, o primeiro ponto que nós vamos estudar é: nossa fé tem de permanecer até o fim se devemos ser salvos. É mais ou menos o que a gente até falou aqui no começo. Se somos salvos, nossa fé tem que perseverar até o fim. Do contrário, não somos salvos. É simples assim. Isso significa que o Evangelho é o instrumento de Deus na preservação da fé, bem como um instrumento que gera a própria fé. Nós não agimos com um tipo de indiferença, né, com um tipo de arrogância para com o chamado à perseverança apenas porque uma pessoa professou a fé em Cristo, né? Como se a gente pudesse, ali baseado em nossas perspectivas,
ter certeza de que agora ela está além do alcance do maligno. Não é assim que funciona, não é por conta da nossa própria vontade, né? Mas há um combate, né, da fé a ser realizado por todos os cristãos. Nós estamos em um constante prova, nós estamos em constante batalha. E todos os eleitos, eles realizarão e realizam este combate, essa batalha. E por meio da graça soberana de Deus, todos os eleitos vencerão esse combate. E nós temos essa certeza. Se nós somos eleitos, a batalha nós iremos vencer mediante a fé que nos foi dada. Então, por meio da graça soberana de Deus, nós venceremos esse combate. E nós temos de permanecer na fé até ao fim, se devemos ser salvos. E é isso que o título lá fala para a gente. Um exemplo disso, 1 Coríntios 15, versículo 2. 1 Coríntios 15, versículo 2. Nós vamos começar a passar o microfone. Lídia, lê, por favor. A gente vai ver isso, acho que lá no ponto 5. É mais ou menos, só para te adiantar, é a parábola do semeador. A parábola do semeador, o semeador que lança e tem os 4 tipos de solos, um dos solos é exatamente esse que você está falando. A palavra vai, ela até chega a germinar, mas nas provações, durante a sequência da vida, a planta ela não resiste, ela morre. Por quê? Porque ela nunca teve raiz. E o que é essa raiz? É a salvação. Ela nunca esteve arraigada, né, à árvore da vida. E aí a gente vai ter uma explicaçãozinha bem bonitinha que vai casar exatamente com essa sua pergunta. Mas é essa a explicação. A explicação a gente tem sempre lá na parábola do semeador. 1 Coríntios 15, 2. A evidência da nossa fé genuína. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Aí tem uma das explicações para você, Letícia. A evidência da nossa fé genuína é o fato de retermos a palavra. Pelo menos aqueles que retiveram a palavra, mas há aqueles que creram em vão. Há aqueles que podem até crer, podem até parecer que creram, pode até passar um tempo na igreja, pode até demonstrar ali, né, que é um escolhido, mas no fim das contas não é. Ele creu e creu em vão. Por quê? Porque ele não reteve a palavra. Mas a palavra ela é retida pela nossa própria vontade? Não, ela é uma evidência de uma fé genuína que nos foi dada, que nos foi concedida. Letícia, vou pedir a ajuda do pastor. Eu acho que ela não tem ciência enquanto ela está crendo em vão, é a minha opinião. Pastor, me ajuda. Ela tem ciência de que a fé dela é uma fé em vão? Às vezes não. Às vezes até sim. Às vezes a pessoa está ali ou fingindo fé porque, sei lá, por causa da família. Mas eu acho que se ela tem uma fé em vão, eu acho que naquele momento em que ela está demonstrando uma certa fé, mesmo essa fé sendo em vão, eu acho que ela não tem uma ciência, uma consciência do que ela está fazendo. Se ela tiver, é pura hipocrisia, vamos combinar, né? Se ela tiver, ela está ali no meio, existe até bastante, né? Mas eu acho que aqueles que não estão vivendo em hipocrisia, mas estão debaixo de uma fé vã, eu acho que não tem ciência. Eu acho que a pessoa está... É aquele momento ali em que... É o que eu falei da parábola do semeador. Eu acho que é aquele momento em que a plantinha germinou ali, um momento ela vai morrer. A palavra não vai continuar, né? A semente não vai crescer e dar frutos. Mas eu acho que naquele momento ali, ela não tem tanta consciência. Sim. Ou negando. Eu acho que com o tempo, em certo momento, a pessoa vai ter consciência, é meio óbvio. Mas eu acho que não em todo momento. Eu acho que ela passa, assim, alguns momentos de não ter noção de que a fé dela é em vão e finalmente começa a apresentar uma fé vã, como a tia Keila mostrou. Mas nosso primeiro ponto aqui está estudando o outro lado, daqueles que retiveram a palavra. 2 Timóteo 2, versículo 11 e 12. Lê, por favor, Will. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos também, com ele reinaremos.
Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Esse ensino de Paulo, ele casa com o ensino do próprio Jesus lá em Marcos 13:13, quando Jesus diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Só que como a gente já leu em outro versículo, no versículo que a Lídia leu, a fé genuína é daqueles que retêm a palavra, e essa fé nos é dada. Então, aqueles que são salvos, aqueles que perseverarem até o fim, né, esses com certeza serão salvos. Os outros ficarão pelo caminho, são aqueles que têm a fé vã. Então, depois da ressurreição, Jesus ele diz o seguinte às igrejas de Apocalipse, está lá em Apocalipse 2:7. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Então, o ser fiel até a morte, o perseverar até o fim, é a garantia de que nós receberemos a coroa da vida. E nós iremos perseverar se formos salvos, se formos escolhidos. E isso é o que pretendemos dizer quando falamos em necessidade de perseverança. A afirmação de que nós temos que perseverar, né? Temos que caminhar em perseverança. No entanto, algo precisa ser esclarecido, para não ficar tão estranho assim de entender nossa vida no dia a dia. Perseverar na fé não significa que os santos não passam por tempos de dúvida, de trevas espirituais e falta de confiança nas promessas e na bondade de Deus. Marcos 9:24 diz: ajuda-me na minha falta de fé. É uma oração. Essa oração, ela não é uma oração contraditória, do tipo, se eu estou com dificuldade, né, estou passando por um momento de dúvidas, logo significa que eu não estou perseverando mais na fé, não estou conseguindo. Não é isso. É a questão da vida, do dia a dia do cristão. É uma incredulidade por alguns momentos que pode acontecer por diversas razões. Mas essa incredulidade ela pode coexistir com a fé verdadeira, porque nós somos pecadores, nós vivemos em pecado e por vezes nós teremos batalhas, lutas espirituais, lutas da nossa própria consciência para com a palavra. E é por isso que em Marcos aparece essa oração: ajuda-me na minha falta de fé. Porque nós devemos entender que por nós mesmos somos fracos. Nós precisamos da ajuda de Deus, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para perseverarmos na fé. Então, o que queremos dizer quando afirmamos que a fé tem de perseverar ao fim é que nunca chegaremos ao ponto de renunciar a Cristo. Isso que significa perseverar até o fim. Nós nunca chegaremos ao ponto de renunciar a Cristo. Mas dificuldades, problemas espirituais e questões, dúvidas, muitas vezes várias dúvidas, e essas coisas acontecerão. O que diferencia a perseverança é o fato de nós nunca renunciarmos a Cristo. Então, o Novo Testamento ele se esforça para que não nos desesperemos, né, pensando que o desvio e a inconstância no pecado é um caminho sem volta. É possível arrepender-se e retornar. A gente vê pessoas que passam um tempo fora da igreja, por exemplo, e depois elas retornam. Agora a gente vê pessoas também que uma vez saem de vez e de vez saem. Por que algumas pessoas acabam saindo e acabam retornando? Por que algumas pessoas se afastam e depois acabam se reconciliando com Deus? Porque é possível o arrependimento e o retorno. Então, esse processo de desvio e retorno, ele é previsto também naqueles que perseverarem até o fim. Alguns daqueles que perseverarem até o fim, que irão perseverar até o fim, passarão por essas dificuldades. Euquês, então fica fácil, eu posso ir lá para o mundo, viver uma vida toda bagunçada, toda zoada, e aí depois eu volto, né? Vou pular um carnaval ali, daqui a pouco eu volto. E aí eu estou no lucro, eu estou aproveitando as duas coisas. Não, não é um lucro, não é um prejuízo. As pessoas que passam por esses momentos de afastamento extremo da presença do Senhor, da comunhão com a igreja, pode
conversar com qualquer pessoa que passou por isso para você ver que quando ela volta para a igreja, o tamanho do arrependimento, o tamanho das consequências de problemas que ela teve e viveu durante esse momento afastada da igreja, o tamanho dos problemas que essas pessoas vão ter que lidar muitas vezes até o resto da vida. Então, assim, Deus queira que não sejamos nós os perseverantes a nos afastarmos da fé para depois nos reconciliarmos. Então, mas se isso acontecer e vier a acontecer, não significa que essa pessoa não era salva. A gente tem que depender e esperar para ver, né, o que vai acontecer até o fim. Né? Se você é salvo, sim. Senão a gente cai naquele problema que dá a aula do presbítero Rafael, né? Eu não posso pecar, porque se Deus voltar agora e eu estiver no meio do pecado, eu vou ficar. A gente viu uma pregação do Emílio falando sobre isso, né? No domingo eu estava com dengue, eu fui assistir o culto da CMA e o Emílio estava falando exatamente sobre isso. Eu não posso... Aí a gente vai lá para a Idade Média, né? Onde os padres não podiam nem ficar pelados, não tomavam banho imersos em água, porque se Jesus voltar e eu estiver pelado, eu não vou para o céu. Né? Então, se nessa saidinha, vamos colocar assim, né? Se no momento em que nós estamos tendo dificuldades espirituais, eu morrer ou Jesus voltar, se eu sou salvo, eu serei salvo. Né? A graça da salvação, ela não é condicionada às minhas atitudes, ela é incondicional. Se eu fui salvo, eu estarei salvo. Agora, o tempo que eu perdi na presença do Senhor, as questões e os problemas e as consequências daquilo que eu vivi longe da presença do Senhor, essas são para sempre. E a gente tem que tomar muito cuidado com esses pensamentos e com essas questões, porque as consequências elas ficam. Mas isso não significa que nós não somos, né, santos e perseverantes na fé. Pode ser problemas e problemas momentâneos. Exemplo, Tiago 5, 20. Lê, por favor, Letícia. E 1 João 5, 16 e 17. Lê, por favor. Tiago 5, 20. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. 1 João 5, 16 e 17. 1 João 5, versículo 16 e 17. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. O alvo de João nessas palavras era dar esperança aos que fossem tentados a desesperar-se e aos que os amavam e oravam por eles. Então João, ele começa a sua epístola, essa epístolazinha de João, ela começa da mesma maneira que ela termina. João 1, 8 e 9, olha só. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Quer dizer, apesar de santos, apesar de separados, escolhidos, nós pecamos. Se a gente falar que a gente não peca, a gente está enganando a nós mesmos. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Portanto, quando falamos da necessidade de perseverança, não queremos dizer perfeição. Não é isso. E não queremos dizer que não há lutas e que não há incredulidade séria durante a nossa vida, né, de perseverança. Mas pertencer a Cristo é uma realidade sobrenatural, produzida por Deus e preservada pelo próprio Deus. Então, pertencer a Cristo não depende de nós. E mesmo vivendo momentos de lutas e incredulidades, se nós pertencemos a Cristo, se somos santos, né, nós perseveraremos até o final. Os santos, eles não são marcados mais profundamente pelo que fazem, mas sim pelo que eles são. Eles são escolhidos de Deus. Eles são nascidos de novo, pela obra do próprio Deus através de Jesus Cristo. Então, eles são uma nova criatura. Eles não entram e saem dessa novidade de vida. Eles não deixam por um momento de ser salvos e depois voltam a ser salvos. Não é assim que funciona. Ela é a obra de Deus, a salvação é a obra de Deus. E ela também é irrevogável. Mas o seu fruto em fé e em obediência é um combate que nós teremos até o fim.
E a perseverança diz: o combate será realizado e não será perdido no final. Então é aquilo que a gente falou lá no comecinho. Se nós somos escolhidos, somos eleitos, nós iremos perseverar até o final, mesmo que durante um período a gente tenha severos combates e extremas dificuldades em nossa vida espiritual. Ponto 2. A obediência, que evidencia a renovação interior realizada por Deus, é necessária para a salvação final. Isso não significa que Deus exige perfeição, como a gente acabou de ver. Filipenses 3,12 deixa muito claro isso, né? E o Novo Testamento ele não defende a exigência de que aqueles que são justificados em Cristo Jesus pela fé sejam impecáveis e perfeitos. Isso não acontece. Porém, o Novo Testamento ele exige que sejamos moralmente diferentes e que andemos em novidade de vida. Aline, lê por favor Hebreus 12:14. Dona Eleni, Romanos 8:13. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Romanos 8:13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Essas passagens, irmãos, elas não devem ser entendidas no sentido de perfeccionismo. A primeira epístola de João foi escrita para nos ajudar a manter nosso equilíbrio bíblico nesse assunto. Então, se por um lado ele diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Isso está lá em 1 João 3,9. Entretanto, por outro lado, ele diz também: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, apesar de termos pecado, de termos dificuldade, apesar do fato de que nós iremos pecar, nós também temos que entender que nós não devemos viver em uma vida de pecado, que nós não devemos nos orgulhar de pecarmos, que nós não devemos não nos arrependermos dos nossos pecados. Você já viu gente que pega pecado e vira personalidade e fala: eu sou assim mesmo? Já viu crente que faz isso? Eu sou assim mesmo, comigo eu não levo desaforo para casa não. Mal educado, seu retrucão, a tua língua é um veneno. Você está pecando. Não adianta jogar para o lado de que essa é minha personalidade e ficar se orgulhando dos seus pecados do dia a dia, né? O meu pecado de cada dia, como tem um filme que chama exatamente esse nome. Não adianta. Não é assim que funciona. Nós não vivemos numa prática e num desejo e numa vida tranquila por estarmos pecando. Mas, inevitavelmente, iremos pecar na nossa caminhada com Cristo. A perseverança dos santos não é a garantia da perfeição, mas sim de que Deus nos manterá combatendo o combate da fé para que odiemos o pecado. Então, essa é a perseverança dos santos. É o nosso Deus nos ajudando a odiar o pecado e a termos uma vida correta, uma vida que busca ser correta debaixo da vontade do próprio Deus. 3. Os eleitos de Deus não podem ser perdidos, como a gente já estudou um pouquinho no começo. Esta é a razão por que cremos na eterna segurança dos eleitos. A implicação é que Deus operará de tal modo em nós que todos aqueles que Ele escolheu para a salvação eterna serão capacitados por Ele mesmo a perseverarem até o fim e cumprirão, pelo poder do Espírito Santo, os requisitos quanto a um novo tipo de vida. Nós vemos lá em Romanos 8:30 a inalterável corrente de obras divinas, né? As obras divinas, elas não se alteram. A salvação, ela não se altera. O que é evidente no versículo 30 lá de Romanos 8 é que aqueles que são chamados de maneira eficaz, aqueles que escutam a palavra pregada e são salvos, são convertidos, nesses a esperança da salvação persevera, e esses perseverarão realmente até o fim e serão glorificados. E aqui está uma nova questãozinha para nós.
Se nós perseveraremos até o fim, o que vai acontecer com a gente no fim? Nós seremos glorificados. Então, a perseverança dos santos, ela termina lá na glorificação dos santos. Quando finalmente, né, morrermos ou Jesus voltar, se estivermos vivos, quando ele voltar, lá nós passaremos pela glorificação, os santos serão glorificados. E isso é o quê? Isso é uma promessa de Deus. A eleição incondicional e a graça soberana que produzem a conversão é a mesma que produz a perseverança dos santos. Então, os elos dessa corrente são considerados inquebráveis por causa disso. Porque o mesmo Deus que nos dá a fé é o mesmo Deus que nos salvou através de Cristo e é o mesmo Deus que nos deu o Espírito Santo para conseguirmos combater o bom combate. Esses elos são inquebráveis e a obra salvadora de Deus se torna infalível justamente por causa de todos esses elos inquebráveis. E seus compromissos na nova aliança também são irrevogáveis. Na nova aliança de Deus para conosco, o compromisso de Deus para conosco através da salvação em Cristo Jesus é irrevogável. Então, não tem essa de em um certo momento perdi a salvação, agora voltei para a salvação. Não, se você passou por um momento, né, e aí você saiu, não apresenta mais frutos, vai até o fim, e aí morre numa situação em que você não tem a salvação, você nunca teve a salvação. Não teve um momento da vida em que teve a salvação e depois deixou de ter. Não é assim que funciona. E o que é isso? Mais uma questão difícil. Tem esses que passam momentos de dificuldade e se afastam de Deus. Como que nós devemos lidar para com eles? Se nós não sabemos se eles estão passando por um momento difícil ou se eles simplesmente não são convertidos, nunca foram salvos. Como lidar com essas pessoas? Quem se arrisca a dizer? Como lidar com essas pessoas que se afastam da fé? A gente não tem que julgar, a gente tem que... E como que se busca as pessoas? Continuar falando do evangelho. Isso é o que, irmãos? Evangelismo. Eu sei se essa pessoa é convertida ou não. Eu sei se essa pessoa está passando por um momento ou não. Aí o que eu posso fazer? Eu vou não julgar, mas esse meu não julgar é para não ter nenhuma ação para com essa pessoa. Espera que daqui a pouco ela volta. Ou eu tenho que tratar essa pessoa como alguém que precisa ser evangelizada. Para mim, a grande diferença dos pensamentos é essa. Muitos seguem a linha de que, calma, ele está passando só um momento de afastamento da fé. Deixa ele lá, não incomoda ele não, daqui a pouco ele volta. E muitos lidam da forma de que, eu não sei. O que eu devo fazer para com todos aqueles que não estão na palavra? Pregar a palavra. Eu sou dessa linha daqui. Eu sou da linha do evangelismo. Não é uma questão de julgamento. Eu não sei se é só um afastamento momentâneo, mas mesmo se for só um afastamento momentâneo, como não evangelizar? Como só deixar para lá? Como só não incomodar? Não incomoda não, daqui a pouco Deus vai tocar no coração e ela há de voltar. Como que você sabe se ela há de voltar? Como que você sabe? A grande comissão, quando a palavra de Deus nos fala sobre o evangelismo, está falando, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Gente, esse grupo de pessoas não está excluído daqueles que precisam ser evangelizados, daqueles que precisam ser tratados, às vezes, até como não cristãos, né? Daqueles que, por vezes, quando finalmente voltarem para casa, para a igreja, às vezes eu tenho que fazer até a classe de doutrinas básicas de novo, porque nem faz ideia do que é direito, passou tanto tempo perdido que está precisando resetar a vida congregacional, né? A congregacional, gente, não a vida espiritual. Mas como que a gente lida? Evangelizando, falando, pregando. Porque a gente não sabe. É exatamente o não julgar. Eu não sei. Como que eu vou julgar? Então o que eu faço? Eu prego a palavra. Eu lido como se aquela pessoa nunca fosse convertida e precisasse de conversão. Raquel, é porque se você lida dessa forma, você basicamente está julgando. E assim, não é de todo errado certos julgamentos, gente. A palavra de Deus não fala para a gente não julgar em detrimento da gente não fazer nenhuma questão
de valor e nem levantar nenhuma opinião com relação a isso, principalmente para os líderes da igreja, viu? Não é um direito que a gente recebe de fazer igual Pilatos e lavar nossas mãos, não é isso. Mas se você está tratando dessa forma, você está julgando da forma pecaminosa. Porque se você trata como se você não é... como é que fala? Você conhece, não adianta você fingir que não conhece. A gente pula para esse tipo de abordagem. Primeiro, isso não é uma abordagem evangelística. Vamos começar por aí. O que eu falei aqui é que a gente deve evangelizar essas pessoas e não ficar confrontando elas de forma moral ou qualquer coisa que seja do tipo, até porque se elas não forem salvas, não vai adiantar você trazer a moralidade cristã como, né, questionamento na vida delas. Mas evangelizar, naturalmente, tem que estar caminhando com tratar as pessoas com amor. Tratar as pessoas com cuidado, entender o que se passa, mesmo, por vezes, a palavra sendo dura na questão do evangelismo. Porque a palavra de Deus é isso, gente. Ela serve para salvação e para condenação. Não tem o meio termo. Né? Mas a palavra, por si só, ela fala. E a palavra, por si só, ela vai exortar, ela vai disciplinar, ela vai corrigir, ela vai falar ao coração. Então, se a gente tentar, por nossas ideias ou por aquilo que a gente acha que a pessoa deveria fazer ou não da vida dela, tentar corrigir essa pessoa, muitas vezes a gente pode cair nisso que a Raquel falou. A gente tem que tomar cuidado com a falta de amor, com a falta de preocupação com aquela pessoa e não se tornar apenas uma pessoa chata, falando coisas aleatórias na cabeça de quem não quer ouvir, e aí vai querer ouvir menos ainda, porque você está com chatice na cabeça da pessoa. Não é isso. É evangelismo mesmo, assim, né? Dar bons exemplos, pregar, orar, não abrir mão de falar da palavra, não abrir mão de trazer à luz as visões, né, e o prisma bíblico para todas as discussões que for ter com essa pessoa. Né? Certa vez a gente estava no almoço de família, o pastor Lucas não era pastor ainda não, mas a gente estava discutindo lá o porquê que a gente mata ou não mata animais. Né? E a gente estava na presença de alguns parentes que não eram evangélicos, né? não eram convertidos. E a discussão estava toda em torno disso, assim, por que a gente mata ou não um animal? É por empatia, é por não sei o quê. E aí eu acho que o pastor Lucas já era seminarista na época, não me recordo, mas eu acho que sim. Só que o pastor Lucas trouxe a visão de que, irmãos, gente, independente do que for, a gente tem que lembrar que o homem é diferente dos outros animais. Deus assim criou. Essa é a hierarquia da humanidade. Foi assim que Deus criou. Então, se chegar ao ponto de você, eu tenho um cachorro que eu gosto muito, caí de avião lá no meio dos Andes lá da cordilheira, e por lá fiquei só eu e meu cachorro. Aí eu não vou, por que eu vou matar o meu cachorro para me alimentar, sendo que eu sou igual a ele, eu sou um ser humano, não sei o quê. Não foi assim que Deus criou. Não é assim que funciona. Então, até numa discussão totalmente aleatória sobre empatia ou não animal, ou porque devemos ou não matar um animal, ou porque devemos ou não comer carne, traz a discussão sempre à luz do que a palavra de Deus fala sobre isso. Né? E foi isso que o pastor Lucas fez no dia lá no almoço. O que a palavra de Deus fala sobre isso? A palavra de Deus fala que não tem esse questionamento moral se nós podemos ou não comer um animal. Não tem esse questionamento moral de que se tiver que sobreviver o cachorro ou o dono dele, quem é que vai sobreviver? Quem é a vida mais importante? A palavra de Deus diz que é a vida mais importante. É o homem, porque ele foi o único criado à imagem e semelhança de Deus. Então, em todas as discussões cabe o olhar e o prisma. E em todos esses olhares e prismas e cosmovisões cristãs, traz para a discussão o evangelismo. Traz para as conversas evangelizar as pessoas. Mas é evangelizar, viu, gente? Não é ficar infernizando a cabeça das pessoas de forma errada, não. Mas a gente tem que tomar esse cuidado, né? Entre o deixar para lá e calma, não incomoda não, que daqui a pouco ele volta perigoso. Acho uma atitude perigosa. Eu sou mais da atitude do continuemos a evangelizar, né? E vamos seguir a vida obedecendo a palavra de Deus. Ponto 4. Há um desafiar-se de alguns crentes, mas se persistirem no erro, mostram que sua fé não era genuína e que não eram nascidos de Deus. Aí, Letícia, chegamos no ponto que você perguntou no começo da aula. Alguns que se desviam, se eles persistem, eles estão mostrando que a fé não é
genuína. 1 João 2,19, o apóstolo disse assim: eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Como eu falei da parábola do semeador, lá dos 4 solos, né? Conforme a interpretação de Lucas 8, 9 a 14, onde essa parábola está. Ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Mas estes não têm raiz. Creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. Então, existem esses. O fato de que tal coisa seja possível justifica porque o ministério do evangelho em cada igreja local precisa conter muita admoestação aos membros da igreja. Para quê? Para perseverarem na fé e não se deixarem envolver com aquelas coisas que talvez possam sufocar-nos e resultar em sua condenação. Por quê? Porque a esses que a palavra não vingou, esses nunca foram salvos. E por que o pastor prega e exorta e cuida, e muitas vezes os líderes também? Porque a gente não sabe, gente, quem é que são aqueles que têm o solo bom e quem são aqueles que o coração é o solo mau. Então, as exortações, as admoestações, elas são a maneira de ajudar os santos a perseverarem. Eles ouvem as advertências, aqueles que o solo é bom vão dar ouvido, vão dar atenção à advertência, né? E confirmam seu humilde e bom coração de fé essa que nos é dada pelo Espírito Santo. Já viu aquelas pessoas que o pastor prega? Você já ouviu falar de gente assim? O pastor prega e aí termina no final do culto, o irmão passa, dá 2 tapas nas costas do pastor e fala: pastor, não gostei dessas indiretas que você deu para mim hoje não e eu estou saindo da igreja. Acontece, viu, gente? Eu sou filho de pastor e eu sei que acontece. Por quê? Porque o solo não é bom. Aqueles que o solo é bom vão ouvir as admoestações, vão ouvir as correções que a palavra de Deus nos dá e que o pastor esclarece à igreja em suas pregações, nos conduzindo. Eles vão ouvir, vão entender que eles estão errados e que eles têm que melhorar. Já viu esse outro tipo de gente que chega no final de uma pregação, passa lá na porta da igreja, dá 2 tapinhas no ombro do pastor e fala assim: pastor, essa pregação foi para mim, viu? Tava precisando. Estou precisando melhorar nessa área aí. Aí esses são o quê? O solo bom. Aqueles que ouvem as admoestações. Mas tem aqueles também que falam isso para o pastor e depois esquece, né? Entra no ouvido, até aquece o coração ali e depois esquece. E esses são esse solo aqui que está sendo tratado. A palavra até parece que germina, até parece que entende, a pessoa tem até uma assimilação ali com o que foi pregado, mas depois de um tempo vai esquecendo, e quando vem as provações, a pessoa vai-se embora para nunca mais voltar. Então, existem esses 3 tipos de ouvidos, existem esses 3 tipos de solo, existe mais um, né, que a gente vê lá na parábola, mas hoje não é dia de estudar a parábola. Então, é assim que acontece, é assim que funciona. E é por isso que o pastor não vai pregar e não vai fazer pregaçãozinha particular para cada irmão, para poder chegar para aquele irmão e falar exatamente o problema que ele está vivendo em todos os momentos da vida. Pode acontecer, de numa necessidade o pastor e o conselho fazer isso. Mas o dia a dia da igreja e dos cristãos não é assim que funciona. O pastor, ele prega e ele fala e ele corrige, e ele exorta e ele joga para geral mesmo. Pegou, pegou. Não pegou, o solo duro, rochoso, seco. E o pastor, a obrigação dele também é falar, pregar e exortar. Porque aí a gente tem o outro lado, né? Já viu aqueles pastores que não vão corrigir, não vão exortar nada porque pode chatear um irmão? Aí é problema, né, irmãos? Aí você não está fazendo aquilo que Deus te trouxe para fazer, te deu um ministério para realizar. Então é assim que funciona. Ponto 5. Deus nos justifica completamente por meio do primeiro ato genuíno de fé salvadora. Este é o tipo de fé que persevera, produz fruto na obediência por fé. Aí nós temos o solo bom. Aqui o argumento é que a ênfase sobre a necessidade de fé perseverante e obediência não significa que Deus espera ver
nossa obediência e perseverança antes de nos declarar totalmente justos. Não é assim que funciona. Não é antes da nossa união com Cristo, é após a nossa união com Cristo. Romanos 5:1 diz que fomos justificados mediante a fé. Isso é um ato passado. Cristo nos justificou e por causa disso nós recebemos a fé. No momento em que cremos em Jesus, somos unidos a Cristo e em união com Ele, sua justiça é contada como nossa justiça. Então nós só praticamos a justiça porque nós recebemos justiça da parte de Cristo. Paulo disse que almejava ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede do próprio Deus, baseada na fé que nos foi dada. Isso está lá em Filipenses 3:9. O microfone está com quem? Roberto? Abre para a gente 2 Coríntios 5:21, Dona Berenice, Romanos 15:19. Nós vamos ver que a base da nossa aceitação diante de Deus é somente Cristo. Só o seu sangue e sua justiça. 2 Coríntios 5:21. Aquele não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Aonde que está a nossa justiça? Nele, no próprio Cristo. Romanos 5:19. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Se temos divulgado o Evangelho de Cristo, que evangelho é esse que nós divulgamos? É o Evangelho de que, por meio da obediência de um só homem, Jesus Cristo, muitos se tornaram e se tornarão justos. É só pela obra do nosso Senhor Jesus. O papel de nossa fé não é a realização de algo virtuoso que Deus vai nos recompensar com a salvação. Não, a fé não é o fundamento da nossa aceitação, e sim o meio ou o instrumento para o qual nós somos unidos a Cristo, que sozinho, só por causa dele e por meio dele, o fundamento da nossa aceitação diante de Deus acontece. Nós só somos aceitos por Deus por causa de Jesus Cristo, e é só e somente por causa dele. Não tem nenhum adendo, não tem nenhuma ajuda, não tem nenhuma questão, não tem nada que você possa fazer para ajudar Jesus Cristo a te escolher. Não é assim que funciona. Funciona por através da obra de Cristo. Cristo será o único fundamento da nossa aceitação, tanto naquela ocasião, quanto agora, quanto para frente, até que o Senhor Jesus volte. Portanto, irmãos, as obras de Deus fazem seus eleitos perseverarem. Não lutamos a luta da fé sozinhos. E nossa segurança não está alicerçada no nosso amor por Deus, está alicerçada no amor soberano de Deus por nós, que realiza em nós o chamado e nos faz obedecer a Jesus. E Jesus, ele comprou para nós todas as promessas de Deus quando ele derramou o seu sangue. Então, uma das mais preciosas de todas as promessas relacionada à nova aliança, ao compromisso absoluto de Deus em fazer-nos perseverar, está lá em Jeremias 32:40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Então porque eles nunca se apartaram de mim, é que eu vou dar a eles a salvação? Não, não é assim que funciona. É o contrário. Eu vou fazer o bem a eles, eu vou colocar o temor a mim no coração deles, para que assim eles não se apartem de mim. Se não for o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, através da obra salvífica e através do Espírito Santo movendo em nossas vidas, nós nos afastaríamos de Deus. Nós não nos afastamos, porque Deus faz a obra em nós. Por que você crê que acordará amanhã como um cristão? Por que você acha que terá a fé salvadora quando acordar amanhã? Se você pensar que a resposta é: sei que escolherei crer amanhã de manhã, estou comprometido com Jesus, você está com a resposta errada.
isso aí é muito fraco, é muito frágil. A sua boa vontade é muito frágil, é muito fraca. A resposta se acha em todos esses textos bíblicos que a gente leu. A resposta está na afirmação de que Deus é que é fiel. Deus é que agirá em mim amanhã de manhã. Deus é que me guardará amanhã de manhã até a consumação dos séculos. Deus completará a sua obra até o final. A resposta é o agir contínuo de Deus e não o meu compromisso contínuo com Deus. É o agir contínuo de Deus na minha vida que vai fazer com que eu persevere até o fim. E Ele nunca nos abandonará, como está escrito em Hebreus 13:5. Então, irmãos, essa é a maneira de perseverarmos, essa é a maneira pela qual temos segurança. Portanto, devemos ser zelosos em confirmar nossa vocação e eleição. E aqui nós vamos entender um pouquinho sobre a questão do como que a gente vive uma vida, né, de perseverança em fé. 2 Pedro 1, 10 e 11. Quem está com o microfone? Raquel. 2 Pedro 1, 10 e 11. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, o ensino de Pedro aqui é que nosso chamado e eleição são frágeis e precisam ser amparados. Com base em Romanos 8, 29 e 30, nós vimos claramente que o chamado e a eleição são realidades mais firmes sobre o poder de Deus. São elos inquebráveis na corrente da salvação por causa do agir e da obra de Deus. E nós fazemos esforços zelosos para crermos tão profundamente nas promessas e no poder de Deus que o pecado ele é mortificado em nossa vida pelo Espírito. E o alvo do amor é seguido com alegria. Então, esses esforços zelosos que nós temos, eles são profundamente pautados no poder e na promessa de Deus. Essa fé, ela vai estar atuando pelo amor e é a maneira de confirmarmos nosso chamado e nossa eleição. Então, os salvos, eles dão frutos. Frutos são visíveis, né? A nossa vocação ali, ela é para obedecer ao nosso Senhor. E obediência é visível. É visível. Deus converteu a mim, não converteu a minha boca. Eu falo palavrão mesmo e um monte de piada indecente. Mano, que fruto podre. É visível. O tanto que o seu coração é que não está convertido. É visível. Né? Então, práticas, conduções, obediência ao nosso Senhor, tudo isso é visível. Né? Nós temos atos, nós temos ações, nós temos responsabilidade. Por isso nós devemos ser zelosos. Né? Nós devemos ter esforços grandes para que sejamos pessoas zelosas. E por último, nosso último ponto, a perseverança é um projeto de comunidade. Olha que beleza, vocês não imaginavam que essa aula ia chegar nisso. Ia chegar na comunidade. Que comunidade é essa? A igreja visível. Né? A igreja em que nós congregamos, não específico aqui, né? A herança, igreja, como igreja. Deus nunca planejou que lutássemos sozinhos a luta da fé. Coloca isso na sua cabeça, pelo amor de Deus. Deus não quer que você caminhe sozinho. Deus não quer que você persevere sozinho na fé. Deus te deu, nos deu uma comunidade para nos ajudarmos, para crescermos, para estarmos caminhando, para ir um ajudando o outro. Porque a vida, meus irmãos, não é essa cantiga de alegria que a esquerda promete quando fica falando aí, não. Não é assim que funciona. A sua vida adulta não vai ser incrível, não vai ser tudo fácil, não vai ser tudo maravilhoso. Muito menos a sua vida cristã. Sozinho é muito mais difícil. É por isso que Deus não permite na palavra de Deus, não deixa aberto na palavra de Deus que nós temos a opção de não congregar. Né? Igreja Deus no lar. Não é assim que funciona.
Juntos nós somos mais fortes. Isso não é papo de coach, não é esses papos de doido aí, não. É a verdade. Juntos nós somos mais fortes. É óbvio que somos mais fortes juntos. Por isso que Deus criou uma comunidade para que os seus eleitos estejam inseridos. Ah, mas eu não consigo estar na igreja, porque lá tem muita gente, tem gente que peca, tem gente que não sei o que. É exatamente isso. Você lembra que a gente estudou lá no item 3 e no item 4? Nós não somos chamados a uma vida perfeita. Nós não seremos perfeitos enquanto aqui na terra estivermos convivendo com o pecado, com a depravação total do homem, como a gente estudou em outro ponto do calvinismo. Mas é aqui que Deus nos traz para que a gente possa aprender, melhorar, nos fortalecer, crescermos, né, e estarmos em comunhão com os irmãos. Deus nunca planejou que estivéssemos sozinhos nessa luta de fé. Devemos lutar também uns pelos outros. Ao passo que nós estamos em comunidade, nós acabamos ajudando uns aos outros nas próprias lutas. Se eu tenho mais dificuldade numa área da vida que não é dificuldade que não é uma dificuldade para o diácono William, ele mesmo vai me ajudar a passar pelas dificuldades que eu tenho naquela área que para ele não é uma dificuldade. Deus nos deu uns aos outros para que a gente pudesse lutar até mesmo uns pelos outros. E uma das afirmações mais lindas da palavra de Deus está lá em 2 Timóteo 2,10. Tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Então, há um trabalhar dos cristãos que é pelo próximo também. Há um aspecto de cuidado para com os nossos irmãos, há um aspecto de responsabilidade para com os nossos irmãos. Para muitos isso é impressionante, para outros nem tanto, né? Já não é certo que os eleitos obterão a salvação na glória final? Sim, é. Então aqueles que Deus justificou, a esses ele glorificou. E esses devem andar em comunhão. A salvação é certa para os eleitos de Deus. Ela não falhará. Todavia, um dos meios que Deus ordenou para confirmarmos a salvação é a própria parceria humana, que nos fortalece na luta da fé. Então, Paulo viu seu ministério na palavra como essencial à perseverança dos próprios eleitos. É isso que Paulo fala aqui em 2 Timóteo 2,10. Ele está falando que a vida e o ministério dele é essencial na perseverança dos eleitos. Por quê? Porque ele era um líder para aquela comunidade, ele era um líder para aquelas igrejas ali, né, que ele cuidava ali de várias igrejas, né, em várias cidades diferentes. Logo, os eleitos certamente serão salvos no final com glória eterna. E isso significa que Deus, ele é um Deus que se preocupa com o ministério da palavra para nos levar até o momento da glorificação. Então, Deus tornou essencial para nós a vida em comunidade. E a razão por que isso não destrói a certeza da salvação, o fato de dependermos, né, de estarmos na comunidade, dependermos um do outro, é que Deus ele é tão soberano em relação aos meios pelo qual ele pretende chegar ao fim, que um dos meios pelo qual ele criou, um dos meios, e o principal meio que ele criou para que a gente possa perseverar até o fim, é a vida em comunidade. Esse é o meio que Deus criou para que a gente persevere até o fim. Devemos estar com os santos, em detrimento até mesmo de você se afastar até de parente. Já viu parente que faz questão de marcar as coisas só no domingo? E aí você nunca consegue vir para a igreja porque no domingo você sempre tem que estar batendo carteira lá na casa do seu parente? Eu tenho um desse, que inclusive se fala que é crente. Uma pessoa que eu cresci, ajudou até a me criar, e é uma pessoa que eu tive que me afastar. É fácil? Não. É muito difícil. Mas até de parente a gente tem que tomar cuidado quando esses estão nos atrapalhando na nossa vida de comunhão com o Senhor, de comunhão com os irmãos, na nossa perseverança da fé. Porque o meio pelo qual Deus te colocou, Deus criou e Deus colocou para te ajudar a perseverar na fé, o principal deles é a vida em comunidade, a vida na igreja. Então, por vezes, a gente vai ter que fazer esses sacrifícios e nós teremos que ter esses esforços, porque esses são os meios relacionados aos fins. Nós vemos isso lá em Hebreus 3, 12, 13.
Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Como que a gente vai se exortar mutuamente cada dia se a gente não vem para a igreja? Durante o tempo que se chama hoje. É agora, não é amanhã, não é depois. Não é eu vou domingo que vem, domingo que vem é Santa Ceia, né? É mais importante. Aí eu tento não faltar, porque é o domingo de Santa Ceia. Não, é hoje, é agora, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque o pecado engana. E a gente vai se endurecendo, criando dificuldade, criando problema, criando questão. Toda hora vai criando uma desculpa e daqui a pouco você já está longe da igreja. Já está longe da comunidade. Deus não deixará nenhum dos seus eleitos cair na destruição. Contudo, a maneira que ele nos guarda de cair, conforme Judas 24, é por exortação mútua de outros irmãos em nossa vida, e isso é vida de comunidade. Este é um dos tributos mais elevados que talvez sejam pagos à igreja. Deus ordena o corpo de Cristo como meio infalível dos eleitos se guardarem. Essa é uma ordenança do nosso Senhor. Concluindo, terminamos este estudo com esperança e também com o desejo de que você se aprofunde cada vez mais na graça de Deus e na graça perseverante. Se você permanecer nessa verdade, se você deixar essa verdade penetrar a sua alma, você descobrirá que a certeza da graça de Deus, que cumpre a aliança para você, é um fundamento muito maior, é um fundamento muito mais forte, muito mais prazeroso do que qualquer opinião de segurança eterna que se torne impessoal e automática a você. Portanto, saber que Deus o escolheu, o chamou, lhe deu fé, que Deus nunca vai te abandonar, que Deus o preservará e o apresentará inculpável na presença de sua glória, com alegria e grande alegria. Essa segurança é a segurança que deve trazer gozo para nós, que deve nos trazer força e coragem invencíveis em nossa vida. Essa é a segurança que nos faz perseverar. Que Deus o aprofunde cada vez mais na graça divina da perseverança, que possamos perseverar até o fim, né? E que o Senhor esteja nos abençoando e nos ajudando. Oremos. Vamos colocar de pé? A gente ora e canta. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, pelo teu amor que é colocado em nossos corações, pela fé que nos é dada por Ti e que move em nossos corações através do Espírito Santo. E te pedimos que o Senhor nos ajude, ó Pai, a perseverar até o fim, que como filhos escolhidos, ó Pai, o Senhor possa nos conduzir, cuidar, nos abençoar em nossa caminhada contigo, em nossa fé, e que nossa fé não seja, ó Pai, frágil, mas seja alicerçada, ó Pai, no teu cuidado, no teu amor e que venha do Senhor. Obrigado, ó Pai, pela nossa igreja, pela nossa comunidade, que nos ajuda a perseverar e nos ajuda a crescer e a confiar em Ti. E que o Senhor esteja renovando as nossas forças a cada dia, em nome do Senhor Jesus.